Fala pessoal, tudo bom? Quero falar hoje sobre as novas notícias a respeito da vacina contra a Covid, que foi aprovada recentemente para as crianças de 6 meses até 4 anos, mas também algumas discussões a respeito da segunda dose, das novas variantes e as coisas novas que nós vemos descobrindo a respeito da imunologia, como o nosso sistema imune funciona e como pode ser um problema e como a comunidade científica está discutindo agora. Então é uma boa notícia que os estudos mostram a eficácia e a segurança da vacina para ser aprovada para as crianças. E o mundo hoje agora discute sobre a segunda dose e a terceira dose, porque nós sabemos que a vacina da Pfizer e da Moderna, de mRNA, elas não tiveram eficácias muito poderosas contra a variante Omicron e as descendentes da Omicron, como por exemplo a BA.4 e BA.5, que já toma conta, né, dos casos do Brasil. E essas vacinas estão tendo aí uma eficácia de 50% mais ou menos, o que não é tão bom. E eu também quero falar nesse vídeo sobre a respeito da nova vacina que vai chegar no Brasil, mas já foi aprovada em alguns outros países. Existe uma discussão hoje a respeito de que se deve esperar mais de 3 ou 4 semanas após a primeira dose nas crianças para poder aumentar essa imunidade. Porque essa janela PC ela é arbitrária. E hoje o CDC, que é o Centro Americano que decide esse tipo de coisa, ele recomenda de 3 a 8 semanas. E alguns estudos mostram que se você esperar mais, talvez tenha um boost aí na imunidade. Só que como eu falei, essas vacinas que foram dadas, elas não funcionam tão bem contra as novas variantes. Eu quero falar sobre a nova vacina, como que ela está chegando e os problemas que existem em transitar e como o nosso sistema imune pode entender isso não tão bem como nós gostaríamos. Já tínhamos conversado aqui nesse canal que quando uma pessoa foi infectada por uma variante antiga, tomada a vacina e depois variante nova, que a resposta talvez não fosse tão boa. Nós não entendíamos isso tão bem, foi dito várias hipóteses do porquê, e hoje a gente está chegando mais perto de descobrir, e é mais ou menos sobre isso que eu quero falar com vocês. Então quero que você acompanhe aqui o raciocínio. Nós temos os linfócitos T, que são virgens, aqueles que nunca experimentaram o patógeno, e aqueles de memória, que já experimentaram, já fizeram criou mais afinidade contra o vírus e, portanto, pode responder mais rápido. E essa é uma característica muito importante para as células de memória e que também ficam com a gente durante a vida. O que acontece é que, como vocês podem ver, nós temos as duas populações, e como nós fomos vacinados, as células T de memória estão lá contra o vírus da Covid. Só que quando um vírus muda, né, com as novas variantes, nós já temos células de memória contra essas variantes que nós fomos vacinados. O que acontece quando nós entramos em contato com o novo vírus é que a gente não tem célula suficiente de memória para combater a nova variante. E a gente cria novos que eram dos linfócitos virgens e passamos a ter então um repertório de linfócitos T que respondem justamente a nova variante. Mas se você já foi exposto a esse vírus antes, você tem uma população de repertório de memória que vai ser amplificada. Então considere dois cenários. Temos aqui os linfócitos T virgens e os linfócitos T de memória. Então vamos supor que você nunca foi infectado e você tomou uma vacina contra a variante atual. O que acontece é que você vai gerar uma população de repertório de linfócitos T que não é mais virgem, vai ficar de memória e você vai ter uma alta resposta imune, né? Mas vamos supor agora que você pegou a Covid Delta, Alpha, tomou vacina contra a variante antiga, e agora está tomando de novo uma vacina para fazer um boost para quem sabe se proteger contra a nova variante. O que acontece é que essas populações de T de memória vão se fazer amplificar e tudo, e aquelas naive que você tem também vai ser muita pouca quantidade porque as células de memória tendem a responder mais rápido. E isso faz com que você não crie um repertório de linfócitos T que possam reconhecer mais coisas. Portanto, de repente, reconhecer as novas variantes. Isso é um dos motivos pelo qual, se você der a terceira dose e aí por diante, talvez aumente a probabilidade que você vai aumentar esse repertório graças a essas células virgens, né, que vão gerar novas respostas e de repente pode também
gerar resposta contra a nova variante. Então, o que acontece se você tomar uma vacina de novo agora é que você vai ter essa população mista. E a população que vai responder mais rápido vai ser as de memória e você vai ter uma baixa resposta imune contra as novas variantes. E isso é o que a gente acredita no atual momento. Tá, Pedro, então o que a gente deve fazer agora? Bem, eu diria que a melhor opção seria pressionar as agências regulatórias para trazer a nova vacina contra as variantes BA.4 e BA.5, porque isso aumenta a chance daquelas células virgens gerar um bom repertório contra as variantes mais novas. Infelizmente, as variantes BA.5, etc. e tal, já estão mutando por aí e já não é a mesma coisa. Mas a chance de você gerar um repertório dessas células imunes contra essas novas variantes a partir da BA.5, por exemplo, é muito maior do que você tomar uma outra dose da vacina que a gente tomou nos anos anteriores aí, que está passando a pandemia. Então essa é a mensagem, essa é a ideia. Fiquem em mente e, claro, calcule os riscos, os benefícios e tudo isso. E a gente se vê por aqui. Até mais.